Esta é a história do rei imortal que foi reencarnado no seu mundo anterior. A história começa com o protagonista tomando uma bofetada de Jian Feng. Era a professora que dizia que o Jiang Feng tem coragem em dormir na aula dela. Ela fica mais aborrecida vendo ele continuando dando o seu cochilo. No mesmo instante ele acorda dizendo que quem se atreve em perturbar o rei imortal e avança para cima da professora, mas o grande golpe do rei imortal acaba tocando numa parte meio sus. Os alunos ficam chocados com aquela cena. A professora dá uma cadernada na cara do Jiang Feng, o questionando que quem ele achava que era para tocar daquela forma. O Jiang Feng se questiona que o que está acontecendo porque a mulher que estava à frente dele era sua professora do ensino médio na sua vida anterior. E a dor que ele estava sentindo era real. As dúvidas dele aumentam quando ele olha para o seu próprio corpo. Ele não consegue acreditar porque ele estava travando uma batalha contra a calamidade. Então por que razão ele estaria naquela escola? Ele procura pelos outros 4 reis imortais, mas ele está cercado pelos seus colegas de turma da sua vida anterior. Ele entende que a explicação lógica para o que estava acontecendo é que ele estava dentro de uma ilusão, então ele começa a usar os seus poderes de rei mortal para sair da ilusão. Ele usa a habilidade mortal Espírito do Trovão Celestial. Mas nada acontece. É daí que o prota nota que ele não estava em uma ilusão, mas já era tarde demais. Os colegas de turma dele começam a zombar dele, dizendo que eles não imaginavam que ele era tão idiota e que ele teve coragem de pegar nos melões da professora em plena aula. Eles terminam dizendo que ele é um lobo. Daí cai a ficha do prota que durante a batalha contra a calamidade ele acabou batendo as botas e foi reencarnado no seu mundo anterior. Enquanto todos riam da idiotice do prota, a professora Xiu pergunta a Jiang Feng se ele já terminou o seu showzinho. Ele reflete que ninguém fala dessa forma com ele há 500 anos que ele já até esqueceu a sensação. Felizmente ele ainda tinha alguns poderes de rei imortal, senão seria difícil ver os problemas da professora com a habilidade olhar celestial. Ele analisa o estado mental e facial da professora. Ele nota que a mesma está com muita raiva. O sem noção pergunta à professora se ela está doente ou alguma coisa do tipo. A professora Xiu grita mais irritada, dizendo para ele acompanhar até a sala dos professores. O prota segue ela sem entender bem o que está acontecendo. O monitor da sala Jubea questiona Vajunho porque ela ainda está com o prota e diz que ele até teve coragem de responder à professora claramente. Ele não queria ficar na escola, mas ela continua insistindo em ajudar o prota, mas ela diz que na verdade ela já estava tentando se livrar do inútil do Jiang Feng há muito tempo. Quando o prota ia passar na frente da Vazun, ela diz a ele em voz alta que o Jiang Feng a decepciona e que ela quer terminar. O prota a olha com uma cara de sigma e a diz que tanto faz, ela pode fazer o que ela bem entender. As pessoas se questionavam que afinal o prota não era o cachorrinho da garota mais linda da sala. A Vazun jurava que o prota iria se ajoelhar e pedir desculpas, mas para infelicidade dela o prota já não era o mesmo. O Jubea bate na mesa dizendo que o prota é um babaca porque a Vajunho sempre pensou tão bem do prota, então ele não tem o direito de responder dessa forma. O Jiang Feng responde a um Jubea que ele decidiu de dar uma de herói para ganhar uma moralzinha na Vajunho porque ele sempre gostou dela. Quando o Jubea escuta a resposta do prota, ele vira um bárbaro tentando bater no Jiang Feng de tudo que é jeito, mas os seus colegas o impedem dizendo que eles irão apanhar o prota na saída. O prota diz que aquelas pessoas sempre o bolinavam, mas isso não importa mais porque não adianta ficar pensando no passado. Ele agora quer ver quem terá coragem de se meter com ele agora. A professora grita chamando o prota de tartaruga e pergunta por que ele está demorando tanto. O Jiang Feng sai da sala correndo todo bobo dizendo que ele está indo. Já estando na sala dos professores, ela diz ao prota que é melhor que ele tenha uma boa explicação para o que acabou de acontecer e o manda explicar logo, e se ela não gostar do que ele falar o prota já sabe as consequências. Mas o prota desfruta da bela vista que ele estava tendo e diz que a professora Xiu é melhor do que muitas discípulas dele no mundo imortal. Ela diz que se ele não explicar nada ela vai chamar os pais dele. O prota começa a lembrar dos pais dele e diz que eles sempre fizeram tudo por ele, mas mesmo assim ele falhou com eles na última vida e que é raro ter uma chance de começar tudo de novo e ele não quer preocupá-los novamente. O prota diz que fará de tudo para convencer a professora Xiu para ela não chamar os pais dele. E ele a diz que ela está doente e que na real é uma doença crônica. A fúria da professora chega aos limites e ela grita dizendo que ela irá chamar os pais dele imediatamente, mas naquele momento de fúria a professora Xiu acaba sentindo uma dor insuportável e ela perde
perde logo a consciência, mas antes que ela chegasse no chão o prota a segura. O Zhang Feng reflete que ele não tem todos os poderes dele, então ele não consegue usar habilidades de alto nível, mas ele só pode usar métodos de talismãs. Ele suga a energia de uma flor e transfere para o corpo da professora Xiu. Ele fica surpreso por ele ter ficado cansado só por ter transferido a energia de uma flor para o corpo da professora Xiu, e que ele tem que começar a praticar e terminar de construir a sua fundação o mais rápido possível. A professora Xiu acorda perguntando ao prota que o que ele está fazendo ali, mas o Zhang Feng a diz que se ele não se engana ela sofreu um ataque cardíaco. Ela responde dizendo que era praticamente impossível que ela tenha sofrido um ataque cardíaco. O prota diz que ela costuma sentir muito sono e a respiração pesada perto no peito, palpitação cardíaca e tonturas. A professora fica surpresa perguntando que como ele sabe que isso foi um ataque cardíaco. Ele a responde dizendo que ele conhece um método de cura, mas para isso ela tem que o prometer que ela não irá chamar os pais dele. Ela aceita a proposta do prota e o promete que se ele conseguir cumprir com a palavra dele ela não irá chamar os pais dele. O prota diz que o trato está feito e que ele irá terminar de a curar daqui a 3 dias. A professora observa o prota indo embora. Ela diz que o Zhang Feng costumava ser um cara fraco que era intimidado pelos outros, mas agora ele parece uma pessoa completamente diferente, tão másculo. Na rua alguém chama pelo nome do prota. Era o Zenji, o único amigo do prota, que o perguntava se ele está bem. O prota responde com um sorriso na cara dizendo que felizmente a professora só queria trocar uma ideia com ele, mais nada. O prota, quando olha para ele, nota que ele está todo machucado. Ele pergunta o que aconteceu com o rosto dele. O Zenji diz que ele só tropeçou, mas o prota acerta logo dizendo que foi o Jubea e a sua turma, porque o Zenji é amigo dele. O Zenji diz que o Jubea só fez isso para aliviar a raiva nele e o prota não deveria se preocupar com isso. O Jubea é filho da maior família da cidade Meilong. A sua mãe é a maior corretora de imóveis da cidade. Seu pai é o prefeito da cidade. Uma vez alguém se meteu no caminho do Jubea e no dia seguinte ele apareceu com as pernas quebradas. O prota diz que o Jubea é só um babaca que usa o poder do pai dele para intimidar os outros. Eles acabam se encontrando com o Jubea e os seus parças, que diziam que finalmente o prota e o seu cachorrinho decidiram aparecer. O Zenji desesperado, ele diz que certamente eles irão morrer. O prota avança para a frente do Zenji dizendo ao Jubea que ele teve coragem de chamar um marginal para bater nele, e o Jubea diz que isso era para o prota aprender a não se meter com ele. O prota diz que ele é capaz de acabar com eles com um só dedo. Jubea e os rapazes caem na gargalhada comentando que o prota realmente acha que tem poderes. O outro diz que ele não está lendo muito mangá e o que ele anda sonhando. O Brutamontes avança na direção do prota questionando por que ele não brinca um pouco com ele. O prota, debochando dele, faz um sinal com os dedos o mandando cair dentro. Brutamontes diz que depois daquele soco o prota irá passar ao chamar de mestre soco do animal. Faz um estrondo que deixa todos assustados. Quando a poeira baixa, o prota tinha o derrotado só com 2 dedos. O Jubea grita mandando o Brutamontes se levantar logo. O Brutamontes o responde que o prota é muito poderoso e que ele não consegue mover nenhum músculo e que o prota é um cultivador. O Feng diz que ele está ajoelhado perante ele e o pergunta se ele não está sentindo vergonha. O Brutamontes, todo sem jeito, abraça os pés do Feng, o chamando de mestre, dizendo que não é nenhuma vergonha se ajoelhar perante o mestre dele. O prota o chuta dizendo que ele não quer um discípulo como ele e o manda soltar. O Brutamontes se vira apontando para o Jubea e os parças dele e os perguntando que quem queria bater no mestre dele. Os parças do Jubea empurram o Jubea para frente. O Jubea, encarando o Brutamontes, o diz que se ele o tocar ele já sabe bem o que irá acontecer com ele. Mas o Brutamontes dá um soco bem no meio da cara do Jubea, o dizendo que ele não tem medo dele porque o mestre dele é um cultivador, e ele diz ao prota que ele já terminou e até o chama de papai. O Jie pergunta ao Feng se ele realmente irá aceitar o Brutamontes como seu discípulo. Ele até ofendeu o Jubea por causa do Feng e termina dizendo que a família Ju não vai deixar isso passar. O Feng responde que eles já estão brigando e que não importa se ele o aceitar como discípulo, a família Ju vai vir atrás dele do mesmo jeito. O Feng diz ao Jie que é melhor que ele vá para casa porque está ficando tarde e que ele vai ficar a resolver tudo por ali. O Jie diz ao Feng que é para ele tomar cuidado e que não é para ele voltar tarde, senão o tio dele irá brigar com ele. O Jubea vai-se embora com o rabo entre as pernas dizendo ao Brutamontes
que ele é um homem morto. Brutamontes vai todo bobinho na direção do Prota, chamando de mestre. Ele pede ao Feng para que ele o aceite como discípulo e que ele quer ser um cultivador. E o pergunta se ele acha que ele tem futuro. Feng diz que o talento dele é horrível e que ele é incapaz de aprender e não conseguirá ensinar. E o diz adeus e dá ao pé dali. Ele mais logo reflete sobre o Brutamontes ter tido dito que ele quer se tornar um cultivador e ele se questiona se haverá outros cultivadores naquela época. O Feng abrindo a porta da casa de seus tios, alguém grita com ele ou perguntando que como que ele tem coragem de voltar tão tarde. Era sua prima que dizia que a bosta que ele fez já tinha chegado na sala deles e que ele era uma vergonha para a família dele. A sua mãe a repreende, perguntando por que ela está falando assim com seu primo. O pai da garota grita com a sua esposa dizendo que o Feng sempre foi um perdedor e a pergunta que o que tem de errado que a Xiao deles falar assim. O Feng diz à tia dele que está tudo bem e agradece a ela por ter tido cuidado dele por tanto tempo e que agora ele não irá os incomodar mais porque ele está saindo dali. Ela o seguro questionando que onde ele irá viver e o que ela fará se acontecer algo com ele. O tio dele diz que ele já é grandinho e ele vai saber se cuidar sozinho. O Feng diz que ele já tem idade suficiente para viver sozinho e ele sabe se cuidar e é melhor do que ficar ali olhando para um babaca. O tio diz ao Prota para ele não ser arrogante e o manda assumir logo, perguntando que quem ele pensa que é. O Feng diz à tia dele que nada irá acontecer com ele e ela pede desculpas a ele por tudo. O Feng vai-se embora dizendo que ele nunca mais voltará para aquele lugar. O Prota sentado no banco do parque, ele diz que há um minuto atrás ele estava agindo tão foda, mas agora ele só vai conseguir dormir no parque. Até o mendigo que estava no outro banco ao lado dele diz para ele não tentar roubar o seu cobertor. O Prota suspira pensando na situação que ele estava, mas ele acaba escutando um pedido de socorro. Era uma garota que estava prestes a ser assaltada. Ela diz aos dois caras que ela não tem dinheiro e os pede para eles a deixarem ir embora, mas eles estavam na pura maldade. Eles dizem como que ela não tem dinheiro, eles querem outra coisa. O Feng indo ter com eles fica surpreso ao ver que era uma das beldades da sua escola. Shaoqin, um dos assaltantes, diz ao Feng que aquilo não era da conta é dele e o manda embora dizendo que não era para ele atrapalhar a diversão deles. O Feng tira uma com a cara do assaltante perguntando o que ele acabou de dizer porque ele não escutou nada. O assaltante vai em cima do Prota perguntando se ele está querendo morrer, mas o Prota desvia do golpe dele na maior facilidade. Também o outro assaltante vai em cima do Prota dizendo que realmente ele quer morrer, mas o Prota o nocauteia só com uma chapada. A Qing fica impressionada dizendo que o Prota é tão forte. O Feng debochando dos assaltantes, os perguntando se eles estão satisfeitos ou eles querem tentar a sorte de novo e eles o responde que não precisa. O Feng todo tranquilão pergunta à garota se ela está bem, a mesma responde que está bem e o agradece por ele ter tido a salvado. O protagonista pergunta se ela o conhece, ela o diz que já ouviu algumas vezes na escola, mas agora ele parecia tão másculo. O Feng todo bobinho dá um sorriso e a garota pergunta o que ele está fazendo tão tarde no parque. O Prota diz que algumas coisas aconteceram e ele acabou sendo expulso de casa, então ela o convida para ele ir ficar na casa dela. Já na casa da garota, ela diz ao Prota que já que ele veio ele não precisa ter vergonha entrando na casa. A mesma pergunta ao Feng sobre o que ele achou da casa, enquanto o Prota refletia que ela parecia ser de uma família rica porque aquela sala era enorme e luxuosa. A Qing pede ao Prota para que ele a siga para ela mostrar o seu quarto que fica no segundo andar. Ela mostra o seu quarto e ele fica surpreso pelos seus quartos ficarem tão perto um do outro. A mesma vendo a cara de surpreso do Feng, ela o pergunta se tinha algo de errado ou ele não gostou do quarto. O garoto abana a cabeça dizendo que ele gostou muito do quarto e que ele é muito agradecido. A garota diz que a cozinha fica logo descendo as escadas e se ele ainda não jantou na geladeira há alguma comida e que ela irá tomar um banho. O Feng a diz que está tudo bem, o mesmo abana a cabeça dizendo que a Qing está sendo tão legal com ele, então ele irá cozinhar algo para compensar. Após terminar o prato, a Qing desce as escadas dizendo que o cheiro está muito bom. Quando o Prota se vira, fica hipnotizado vendo a Qing no seu roupão de banho. Ela começa a chamar pelo Prota passando a mão em frente do rosto dele. O Prota diz que ela é tão linda que ele se perdeu em vários pensamentos. A Qing diz ao Feng que ele é tão romântico e o pergunta se foi ele mesmo que fez aquele prato. O Prota responde que sim e que ela pode comer sem medo porque as habilidades dele são boas. Ela diz ao Prota que a comida está uma delícia e que ela irá repetir. O Prota diz para ela não ter pressa porque ainda há bastante comida.
Mais tarde o Prota no seu quarto reflete que como que ele acabou de ressuscitar ele precisa encontrar um bom método para criar uma habilidade poderosa para cultivar, mas a energia daquele mundo não era suficiente para suportar o poder de um cultivador de alto nível, mas só o método tirano de 9 etapas era perfeito para isso. O Feng, depois de cultivar a noite inteira, ele conseguiu coletar uma minúscula quantidade de energia e só quando ele alcançar o primeiro domínio é que ele conseguirá terminar o básico, mas aquele era o momento perfeito para ele praticar as suas habilidades marciais. O Prota acaba esgotando a sua energia praticando as suas habilidades marciais. Ele diz que aquilo já era um começo, mas ele não tem energia para usar no poder máximo, mas aquilo era suficiente para causar algum dano. No buraco que ele tinha feito há bocado ele avista uma pedra. Ele diz que não imaginava que iria encontrar uma pedra espiritual por ali. Agora com aquela pedra ele conseguirá cultivar mais rápido. O Prota diz que já está na hora de ele fazer o café da manhã. Ele reflete que só de pensar que a beldade da escola teria tanto apetite, mas todos sabem que saco vazio não para em pé. No mesmo instante o seu telefone recebe uma chamada do Ziji. O Feng atende o celular dizendo que era sábado e o pergunta o porquê que ele está ligando tão cedo. O Ziji pergunta ao Prota se ele se lembra do Brutamontes do dia anterior e o diz que ele foi morto. O Prota fica assustado. Eles marcam de se encontrarem em uma cafeteria para conversarem melhor. Já lá o Ziji diz que o Jubeal enviou uma mensagem que dizia que o Brutamontes foi morto pelos seus irmãos e dizia também para eles ficarem espertos. O Prota comenta que os irmãos do Jubea não têm piedade e se perguntava se aquilo tudo seria por culpa do Lian da Shao. O Ziji diz que ele não sabe que esses riquinhos o dão medo. O Feng diz para ele não se preocupar porque ele não é fraco e que o Jubea e os seus irmãos podem tentar fazer o que eles bem quiserem contra ele. O Shen se pergunta como que isso foi acontecer e se lamenta por ele não poder ajudar o Prota e aproveita para dizer que escutou que ele foi expulso de casa. Eu pergunto o que aconteceu e onde que ele está morando agora. O Feng diz para ele não se preocupar e que não aconteceu nada demais e ele sabe se virar bem. Enquanto o Prota estava voltando para sua nova casa ele avista um cara ricaço com um carão top e com um buquê de flor nas mãos. A King grita com o Lian da Shuao perguntando que quantas vezes que ela tem que o dizer para ele não a incomodar e que ela nunca será sua namorada. O cara estende o buquê de flores e chama a King de Shaoega dizendo para ela apenas aceitar e ele pode dar tudo o que ela quiser. A King diz que não adianta ele ir com lindas palavras para cima dela porque isso não irá funcionar com ela. A King diz ao Lian da Shao que ele já está a incomodando há 6 meses e o pede para ele ir-se embora e o diz para ele nunca mais a chamar de Shao Yang porque eles não têm essa intimidade. O Feng chega por ali. A King ignora o Lian da Shao e abraça o Prota e pergunta ao mesmo onde que ele estava e que ela foi no quarto dele de manhã, mas ela não o encontrou. O Prota pede desculpas dizendo que ele precisou sair para ir ver um amigo e ele não a avisou porque ele achava que ela ainda estaria dormindo e ele não queria acordar ela. O Lian da Shao fica embasbacado perguntando aos dois se eles estão morando juntos e pergunta que de onde que o Prota apareceu. O Prota se apresenta dizendo seu nome Jian Feng. O Lian da Shao comenta que então o Prota é o Jian Feng. O Feng com uma cara de deboche diz que ele não sabe de que Jian Feng que ele está falando, mas ele é o Zhang Feng. O Lian da Shao perde a paciência e pergunta a King que como que ela foi escolher alguém pobre e fraco como o Feng e a questiona que como mesmo pode ser melhor que ele. A King responde que mesmo que o Feng seja pobre ele é melhor que o Lian da Shao. Mesmo diz que ele preparou uma festa para hoje à noite e como que o Prota é amigo da King ele pode ir junto com ela. A King diz que certamente eles estarão lá. O Lian da Shao se aproxima do Feng dizendo que a festa será às 7 horas no 6º andar do hotel Jinbi Hui Huang e aproveita para dizer ao Prota para ele não se atrasar e termina dizendo para o Prota não se esquecer de trocar a roupa. O Lian da Shao se despede apertando a mão do Prota. Ele se pergunta por que o nosso garotão é tão forte. Quando o Lian da Shao vai-se embora, King pede desculpas e agradece o Feng por ele ter tido ajudado de novo e ela aproveita para dizer que ela notou que ele está sempre se esforçar ao máximo para ajudar ela e o pergunta se ele hoje à noite aceitaria sair com ela. O Feng dá uma tossezinha com tamanha beleza e ela o pergunta se ele está bem. Ele aceita a proposta dela e ela o diz que está ótimo. Já no hotel Jinbi Hui Huang as pessoas começam a comentar que a Shao Yang é tão linda e se questionavam também que quem é o bonitão ao lado dela e que os dois formam um casal perfeito.
O prota agradece a Kim pelo terno e a diz que quando ele conseguir algum dinheiro ele irá pagar. Ela responde que ela já o disse que aquilo é um presente e termina dizendo que se ele apagar ela ficará muito brava. Enquanto eles procuravam lugar para sentarem, o Lian da Shao aparece e diz surpreso que realmente a Kim veio e a diz que ele mandou fazer o bolo favorito dela e se oferece para ir pegar um pedaço para ela. Kim responde dizendo que não precisa porque o Feng irá junto com ela. O Lian da Shao, irritado com a resposta da Kim, ele provoca o prota dizendo que ele não imaginava que ele ficaria tão bem depois de ele trocar de roupa. O Feng diz ao Lian da Shao que ele o deixa com vergonha, mas ele não é diferente de algumas pessoas que se acham superiores às outras pessoas, mas na verdade não passam de lixo. O Lian da Shao fica chateado com a resposta do prota. Ele vai em cima do Feng e o segura dizendo que ele é um inútil que fica dependendo de uma mulher. Eu questiona que como ele tem coragem de falar alguma coisa para ele. A Kim pergunta ao Lian da Shao o que ele está fazendo e que se ele continuar agindo assim eles irão embora, até que chega uma linda garota que pergunta quem é o bonitão que está na sua frente. O prota se apresenta dizendo seu nome e que é um prazer em a conhecer. Ela diz que então é ele que terminou com a Xiao Van Junho e o Feng confirma. O Lian da Shao pede a eles para ficarem em silêncio porque o show vai começar. As luzes são apagadas e se forma um holofote ao redor do Lian da Shao e ele agradece a todos por terem tido apoiado eles. Em seguida ele apresenta o novo produto da sua empresa, um colar que foi feito utilizando pedras preciosas retiradas da África e projetada pelo Feio IBAC. O produto irá ser vendido ali mesmo. O preço inicial será de 300 milhões. Quando Lian da Shao termina o seu discurso para a propaganda, os convidados começam a comentar sobre a pedra preciosa. Uma garota diz ao seu parceiro que ela quer muito aquela gema. Um dos convidados diz que aquela é a melhor gema que ele já viu. Outro diz que como que o preço inicial é 300 milhões, o preço final irá ultrapassar 1 bilhão. Vendo que a gema atraiu a atenção da Kim, o Lian da Shao começa a refletir que nenhuma mulher consegue resistir a um acessório e como que o prota é um pobretão, ele nunca conseguirá dar algo assim para Kim como presente. A garota loira nota algo de errado na gema. O prota, suspeitando que ela sentiu o poder espiritual daquela gema, ele a pede a sua opinião sobre a gema. Ela diz que só foi um pensamento e ela reflete que essa sensação é igual a quando seu avô encontrou aquele item lendário. O Lian da Shao diz aos convidados que certamente eles não achavam que ia ter um leilão e que se eles não tiverem dinheiro era para eles se divertirem com as atividades da festa. Um convidado curioso começa a perguntar sobre a atividade. O outro diz que o jovem mestre Lian é tão atencioso. O outro diz que ele mal pode esperar. No mesmo momento a famosa Full Moon começa a tocar um folk. A galera começa a comentar dizendo que eles não imaginavam que ela estaria ali para tocar uma música para eles e que a música era tão boa. A Kim comenta que a música é viciante. Encostada no ombro do prota, depois dela terminar todos começam a aplaudir. O Lian da Shao diz que agora que todos estão felizes ele irá fazer o seu solo de folk, mas para deixar as coisas mais agradáveis ele desafia o nosso prota para ver quem toca melhor e diz que felizmente ali tem a senhorita Full Moon com eles para ser a juíza e pede a resposta do prota e o questiona se ele tem coragem de subir no palco. A Kim responde pelo prota dizendo ao Lian da Shao que todos sabem que ele é bom tocando e como que ele quer competir com o Feng que nunca tocou antes. Os fofoqueiros começam a comentar que o Lian da Shao está cutucando o prota porque ele tem uma boa relação com a Kim e que eles ouvirão dizer que a roupa do prota foi comprada pela Kim. Claramente o Feng deve ser de uma família pobre sem dinheiro, ele nunca tocaria um instrumento folk. O prota reage aos comentários negativos. Ele aceita o desafio do Lian da Shao dizendo que se ele ganhar ele tem de dar o colar e se ajoelhar perante ele. O Lian da Shao fica irritado e vai em cima do prota, mas alguns caras o impedem. Ele grita perguntando ao Feng que como que ele tem coragem de dizer algo assim. O pergunta se ele está querendo morrer e terminam o perguntando que se ele perder o que ele irá ganhar do Feng. O Feng diz que ele irá o dar a sua vida.